9 de julho do ano de 2021, 14ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos hoje o evangelista Mateus no seu capítulo 10, versículos 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a prudência deve estar em todas as nossas ações. Não podemos ser ingênuos. A ingenuidade não pode ser nunca uma característica de um homem, de uma mulher madura. Eu nem digo a maturidade da idade, mas a maturidade que precisamos ter sempre na vida. A forma de sermos maduros é vencermos a nossa ingenuidade. O discípulo de Jesus tem que ser puro. Um homem de Deus e uma mulher de Deus têm que ser puros. Mas não confunda nunca pureza com ingenuidade. A inocência pertence às crianças, e nós perdemos a inocência por força do pecado no mundo em que estamos, e por isso precisamos ser vacinados pela graça de Deus. Porque o Senhor nos envia no mundo em que estamos para sermos ovelhas, e não sermos lobos, nem confundidos no meio de tantos lobos no mundo em que estamos. O ingênuo é aquele que acredita em tudo, é aquele que vê tudo como bom, como se tudo fosse maravilhoso. O mundo tem a sua beleza, a sua bondade. O mundo tem suas pessoas boas. O mundo tem a graça de Deus. Mas nem tudo é bom, nem tudo é verdadeiro, nem tudo é autêntico, nem tudo edifica, nem tudo que parece belo é belo. Nem tudo que vem com cores e até com palavra de Deus significa que é de Deus. Nem todos aqueles que chegam falando coisas bonitas e edificantes têm, na verdade, a profundidade da verdade. Não podemos mais caminhar com ingenuidade, porque temos nossas carências e necessidades, e chega alguém que nos agracia com um monte de palavras, nos seduz com aquilo que fala, nos seduz porque nós temos nossas necessidades e nos deixamos levar. Cuidado com os lobos ferozes que nos roubam do Senhor.
Cuidado com aqueles que nos levam por filosofias, por caminhos, ensinamentos que não correspondem à verdade. Precisamos, na verdade, da prudência das serpentes. É interessante isso, porque lá no paraíso, a serpente é o símbolo da malícia e do pecado. Mas aqui, a serpente, como aquela serpente que foi colocada na haste por Moisés, para ser um sinal da salvação para aquele povo doente, a serpente é para nós sinal daquele que precisa ser prudente e atento. Porque a serpente está atenta onde ela vai ser atacada para poder reagir, para poder fugir e viver. Nós muitas vezes perdemos a vida ou a vida perece por falta de prudência. E prudência não pode faltar em momento nenhum de nossa vida. Ser prudente é ser sábio, é saber a hora certa, o momento certo. Ser prudente é saber calar quando é preciso calar, falar quando é necessário falar, mas saber esperar quando se faz necessário esperar e refletir. Cuidado, porque nós somos muito impulsivos. Muitas vezes, movidos por nossas emoções e sentimentos, nós já seguimos qualquer vento. Preste atenção no momento, seja determinado naquilo que você faz, mas seja sempre na reflexão de saber fazer escolhas, de saber dizer não, de saber, talvez, a hora de refletir e pensar melhor. Faça isso, tudo isso, com a mansidão de uma pomba, com a simplicidade que precisa ser simples. Não precisa ser aquela pessoa complicada, que vê dificuldade e problema em tudo. O simples é aquele que simplifica, não é aquele que complica tudo e coloca dificuldade em tudo. Para viver neste mundo, é preciso ter sabedoria, e a sabedoria está na simplicidade que vem da humanidade, que vem da humildade e nos conduz para a sagacidade da prudência. Se não vivermos assim, a nossa vida perece diante de tantas adversidades. Tenhamos como foco Jesus Cristo. Peçamos a Ele o dom da prudência. Peçamos a Ele a graça para desenvolvermos tantos outros dons que o Espírito Santo se encarrega de nos oferecer. Que você tenha uma sexta-feira abençoada e um final de semana abençoado que se aproxima. Sucesso, boa sorte, que Deus lhe abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.